Maravilha, tá ótimo. Então, agora sim, oficialmente, uma boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal e na Europa. Falamos diretamente da belíssima cidade de Porto, Portugal, temperatura nesse momento de 12 graus centígrados, tempo chuvoso, dias de chuva de outono, dias belíssimos de outono aqui na Europa. No Brasil, imagino que estejam nos belos dias da primavera, com o calorzinho brasileiro, ainda mais para quem está aí no Ceará, né? Terra cálida, maravilhosa. Gente, sejam mais uma vez muito bem-vindos em nome da Associação Cultural Gnóstica, Samael Lakshmi, instituição essa que auspicia, que oferece esse ciclo de encontros, de palestras, estudos. Eirunepé, Amazonas. Luciano, você tá longe, hein, Luciano? Maravilha. Longe é um lugar que não existe, já diria o grande escritor Richard Bach. Não sei se você sabe, Luciano, nós somos de Manaus, sou nascido em Manaus, Amazonas, mas não conheço Eirunepé ainda. Quem sabe numa próxima. Gente, para quem não lembra, meu nome é Alexandre Rebelo, e estou como coordenador da instituição gnóstica em Portugal há 2 anos e alguns meses, com muita alegria, com muita satisfação. Aproveitar para convidar o pessoal de Portugal que more próximo a Gaia, Porto, e queiram participar das nossas meditações às quartas-feiras, 18h30, meditações presenciais, na nossa sede de Gaia, que tem algumas pessoas que participam. Vejo aqui a Alice, boa noite, Alice. Alice que assiste aqui aos domingos, e amanhã temos aula presencial em Gaia, né? Maravilha, tá ótimo. Gente, satisfação imensa tê-los conosco mais uma vez. Vamos começar, que hoje a jornada é longa. Deixa eu ver se tem mais alguns alôs aqui. Deixa eu ver quem está por aqui, quem que eu conheço, quem que eu lembro. A Carla da Suíça. Bem-vinda mais uma vez. Tem muita gente que eu conheço aqui. Um abraço a todos. Vou até parar de falar os nomes, senão eu esqueço alguém e fica chateado comigo depois. Né? Deixa eu só saudar aqui a nossa instrutora gnóstica, Marta, instrutora aqui em Gaia, que Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Saudar o meu grande amigo Saul Felipe Santiago, que está lá no interior do Ceará. Satisfação tê-lo conosco. Um grande abraço a todos. Gente, vamos lá. Vamos começar, que a jornada hoje é longa. No tema de hoje, intitulado Luz, Calor e Som, nós vamos começar, ou vamos retomar, no caso, para quem participou dos primeiros temas que nós vimos de metafísica. Falamos no início do curso sobre desdobramento astral, mundo dos sonhos, né? Temos 2 temas dessa área. E para quem não assistiu, não se preocupe, não tem mal, não tem problema. Durante o curso nós vamos revisitar esses temas, inclusive com uma profundidade bem maior, tá bem? Então hoje nós vamos retomar a área de metafísica, o estudo da metafísica gnóstica, com esse tema, que é um tema muito interessante, vai começar a lançar luz sobre vários aspectos do estudo gnóstico, especificamente da metafísica gnóstica. E a metafísica, gente, ela é uma área que a gnose se dedica a estudar. A palavra metafísica vem do grego, significa o que está além da física, ou seja, tudo aquilo que está além do mundo tridimensional, desse mundo que nós vivemos e temos como realidade, que na verdade é um aspecto da realidade, esse mundo tridimensional, aonde nós vivemos e temos nosso ser, esse mundo tridimensional, onde nós percebemos através dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, percebemos as realidades. Né? A metafísica ela vai além disso, ela estuda
aquilo que são considerados mistérios, enigmas, aquele conhecimento oculto, aquilo que está nas dimensões superiores, nos universos paralelos, aquele conhecimento que acompanha a história da humanidade, sendo conhecido como o oculto, o misterioso, o enigmático. É uma área da filosofia que busca o conhecimento da essência das coisas. Tá? Então, o que a física não explica, a metafísica explica. Então, hoje é o tema da área de metafísica, onde nós vamos falar essencialmente sobre dois princípios hoje, sobre dois arquétipos, que é o princípio da lei de três, conhecido no Oriente como sagrado triamazicano, ou a lei que rege a criação, o princípio, o arquétipo que cria tudo que é criado passa pela lei de três. Não existe criação no microcosmos, dentro de nós ou fora de nós, no macro, que não tenha surgido por essas três leis. E o arquétipo, vamos ver também hoje o arquétipo da lei de Sete, ou conhecido no Oriente como a lei de Hepta-Parapashinoka, que é a lei que organiza. Ou seja, o que a lei de três cria, é necessário que a lei de Sete organize. Então, é o que nós vamos estudar hoje, porque nós vamos ver a relação disso conosco, para que haja criação dentro do microcosmos homem, para que nós possamos co-criar as nossas realidades, aquilo que nós buscamos a nível físico, emocional, mental e espiritual. É necessário nós sabermos utilizar a lei de três, sabermos como funciona a lei de três dentro e fora de nós. E também sabemos que não basta criar, é necessário também organizar, ou principalmente organizar. Um grande mestre gnóstico contemporâneo, quando perguntaram a ele assim, mestre Lakshmi, se o senhor tivesse que sintetizar em uma palavra qual deveria ser o maior objetivo do estudante gnóstico? E o mestre respondeu, organizar-se, a organização. Sem organização no nosso trabalho, na nossa vida, sem organização dentro dessa jornada de autoconhecimento, desse caminho de autorrealização íntima, muito pouco nós avançaremos. Se não houver organização, consequentemente, não existirá comprovação ou existirão muito poucas comprovações. Sem organização, não se vai muito longe nesses estudos. Eu diria que na vida, né? Mas nesses estudos, sem organização, a gente avança muito pouco. Então, vamos entender esses arquétipos hoje, também relacionados à Kabbalah, à luz da Kabbalah, já que na gnose é uma área da ciência que nós estudamos, ou da metafísica que nós estudamos, é o estudo da Kabbalah, que nós vamos aprofundar em segunda câmara, na próxima fase, na fase avançada da gnose. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, na fase avançada da gnose, existem um leque de diversas áreas que nós vamos estudar e ampliar. Algumas delas, áreas que nós já vamos começar a estudar ainda nesse primeiro módulo, na primeira fase, e outros que nós vamos iniciar o estudo e aprofundar na fase avançada da segunda câmara. Tá bem? Então, vamos desenhar isso aqui. Eu gosto muito dessa frase, vocês já perceberam. Essa frase, ela diz muito de muita coisa. Opa, não apareceu aqui, deixa eu ver aqui agora sim. É a frase de Nikola Tesla, que diz, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ou seja, já começamos aqui a falar sobre a lei de três. Olha só, os três elementos que Tesla sintetiza como o segredo do universo, energia, frequência e vibração. Hoje, muitas pessoas, muitas escolas pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas, falam sobre a necessidade do ser humano mudar sua vibração, mudar sua frequência, mas muito pouco se ensina, ou se fala de fato como nós mudarmos, como nós elevarmos a nossa frequência, como nós ampliarmos a nossa vibração. E hoje a gente vai falar também sobre isso,
tá? Eu gostaria de lembrar-lhes esse conceito da física que diz que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, o que isso quer dizer? Essa máxima de Einstein que diz que matéria é energia condensada. Ou seja, tudo que nós vemos, que nós tocamos, que nós percebemos com os 5 sentidos, são níveis de energia condensada, agrupada. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu peço que vocês me acompanhem nesse exercício de imaginação, e imaginar é ver. A imaginação é uma das virtudes, dos atributos da glândula pituitária. Para a gente entender melhor essa frase, imagina só, todos nós, seres humanos, todos nós somos formados, segundo a ciência, por 7 sistemas. Sistema nervoso, sistema reprodutório, sistema glandular ou endócrino, sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, 7 sistemas. Mas o que são esses 7 sistemas que formam o ser humano? Os 7 sistemas são formados por órgãos. Órgãos que se agrupam para formar os sistemas, correto? Então, para você ter o sistema digestório, você tem aqui desde as glândulas salivares ao esôfago, estômago, vesícula biliar, né, os sucos gástricos, o fígado, o pâncreas, enfim, todo o sistema digestório, sistema respiratório, os pulmões, a traqueia, né, as vias respiratórias, enfim. Mas esses órgãos que formam os sistemas, que formam cada um de nós, os órgãos são formados por tecidos. Ou seja, tecidos que se aglomeraram, se organizaram, e esses tecidos organizados formaram ou formam os órgãos. Mas esses tecidos, antes de formarem os tecidos, existem células. Os tecidos são formados de células. As células que, organizadas entre si, formam os tecidos que formam os órgãos, que formam os sistemas, que formam o ser humano. Mas as células são compostas de quê? As células são compostas de moléculas, correto? Moléculas. E as moléculas? As moléculas agrupadas, organizadas, formam, portanto, os tecidos que vão formar os órgãos, que vão formar os sistemas, que vão formar o ser humano. Mas o que forma as moléculas? Os átomos. Os átomos agrupados formam as moléculas. Uma quantidade de átomos, dizem alguns cientistas que isso varia de molécula para molécula, mas em média 30 mil átomos agrupados para formar uma molécula. E o que forma o átomo? Prótons, elétrons e nêutrons, correto? Ou, em português de Portugal, prótons, eletrons e neutrons. E quem mais? O que mais forma o átomo? Se nós observarmos com o microscópio o átomo, nós vemos uma nuvem, uma névoa, os elétrons se movimentando ao redor de um núcleo formado por prótons e nêutrons. Mas dentro nós encontramos os quarks, encontramos os fótons. E se ampliarmos um pouco mais, encontramos o famoso, aí a teoria, lógico, a teoria das cordas, o famoso bóson de Higgs, né? Ou seja, vamos parar aqui no quark e nos fótons. Cientificamente, o que são os quarks e os fótons? Energia. Pura energia. Os fótons, energia luminosa, luz. Ou seja, nós somos formados de energia. Uma energia que foi se aglomerando, se condensando, se organizando para formar o microcosmos ser humano. Perceberam? Então, o que é real? Se uma mesa, uma cadeira, um copo, nada mais é do que energia condensada. Então, aprendermos a utilizar, a modificar essa energia, a utilizar essa energia de forma consciente, voluntária, objetiva, aumentando a nossa frequência, a nossa vibração.
Então, olha só, falando sobre a lei de três, vamos falar sobre a lei de três em diversas culturas, diversas formas. Por exemplo, o que é a lei de três na física? A lei de três na física são os protões, eletrões e neutrons, que acabamos de falar. No Egito, lá onde teve a Alice, e me trouxe 2 presentes maravilhosos, mais uma vez, muito obrigado. Lá no Egito, a tríade, a trimurte egípcia é Osíris, Ísis e Horus. Na teosofia de Blavatsky e Annie Besant e todos os grandes teósofos, a lei de três é formada pelo primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. No Japão, no confucionismo, fala-se, no taoísmo, fala-se sobre o yin, o yang e o tao. As 3 forças primárias da criação. No judaísmo, na Kabbalah, nós encontramos aqui os 3 primeiros sefirotes, Keter, Shokmah e Binah. A primeira trimurte judaico-cabalística, a lei de 3, a lei que cria. Na eletricidade, nós encontramos o positivo, o negativo e o neutro. Não é isso? Se nós ligarmos, eu pergunto aqui a vocês, se nós conectarmos um cabo positivo com positivos, surge luz? O que acontece se você pegar um positivo com positivo? Dá curto-circuito, não é? Se você colocar um negativo com negativo, também não ocorre a presença da luz, ocorre outro fenômeno elétrico, aí, um outro curto. Para que haja presença dessa energia elétrica, a necessidade de estar o positivo, o negativo e o neutro. Só um momento, a Maria está dizendo ali que a minha imagem aparece e desaparece. Ah, tá, Maria, é porque eu estou dividindo com mais 50 pessoas, 60 pessoas as telinhas aqui do Meet. Então, se você quiser ver a minha cara gorda, basta você ir na minha foto, clicar nos 3 botões, tem 3 pontinhos assim, e aí diz aqui, fixar na tela. Aí você vai e fixa a minha imagem na tela. Mas eu vou fazer isso aqui para todo mundo, então. Pronto, agora não vai sumir mais minha imagem. Obrigado por sinalizar, tá? Então, na eletricidade, positivo, negativo e neutro. No cristianismo, as 3 forças são Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo, nós encontramos a Sarasvati, Lakshmi e Parvati. No brahmanismo, encontramos a Brahma, Vishnu e Shiva. Quer dizer, olhem só que interessante. Em todas as culturas, civilizações, religiões, na física, na eletricidade, nas cores. Quais são as 3 cores primárias? Vocês lembram quais são as 3 cores primárias? Azul, amarelo e vermelho. Boa, Marta, muito obrigado. Azul, amarelo e vermelho, as 3 cores primárias. Tá? E então falamos sobre a lei de 3 rapidamente para vocês terem observarem o panorama de que para que haja criação sempre vai haver a lei de 3. Então, nós falamos lá no início que metafísica estuda a essência das coisas, correto? Então, olha só, não há imitação aqui. Não é que os cristãos, o cristianismo imitou, porque o cristianismo é recente, 2000 anos, não quer dizer que o cristianismo imitou a tríade, a trimurte dos egípcios, que vieram mais ou menos 3.000 anos, não é que os egípcios imitaram os hindus ou os bramânicos que vieram há mais ou menos 4.000 anos, não é isso. Não há imitação. O que há é a compreensão de que, além da forma, existe a essência. Então é importante que vocês entendam isso. A gnose não se prende na forma. A gnose busca a essência. Aquilo que o princípio eterno, imortal de tudo. Vamos falar da lei de 7, aí a gente vai formando aqui o desenho de tudo. E a lei de 7, o que é que nós temos no princípio setenário? Nós temos as 7 notas musicais,
Vocês já se perguntaram por que não são 8, 9, 10, 12? Por que são 7 notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ah, Alexandre, mas existem o Dó maior, Dó menor, Dó sustenido, Dó com sétima, Dó bemol, sim, mas é dentro da própria escala musical. São 7 notas musicais. Existem 7 cores do arco-íris, que vai do vermelho ao violeta. Não existem 9, 10, 12, são 7 cores do arco-íris. Existem 7 dimensões, as 7 principais dimensões da natureza. Alguns estudiosos falam em 9, e não estão errados, porque a quinta dimensão ela divide-se em 2 seções e a 7ª dimensão também em 2 seções. Ou seja, poderia-se falar em 9, mas são 7 principais ou grandes dimensões da natureza ou universos paralelos. Vamos falar sobre isso no tema diagrama interno do homem. É exatamente o tema onde nós vamos falar dos 7 corpos do homem, gênero, masculino e feminino, tá? 7 corpos do ser humano. Nós vamos ver que o ser humano possui ou possuímos um corpo físico, um corpo vital, também chamado de corpo etérico, que é o assento da nossa saúde. Possuímos um corpo astral, um corpo mental, um corpo causal, um corpo búdico e um corpo átmico. 7 corpos. A gente vai estudar isso na gnose. Como utilizar esses corpos, como ativar, como tornar consciente, como encher de vida, de força, de energia esses nossos corpos, como fazermos consciente nessas dimensões. Da mesma maneira, os 7 principais chakras da coluna vertebral não são só 7, são... Diz Leadbeater, no seu livro Os Chakras, ele diz que existem centenas, milhares de chakras no corpo humano, sendo os 7 principais que a gente vai falar hoje, ao final do tema. Os 7 principais chakras. As 7 igrejas do Apocalipse de São João. Né? Lá no Apocalipse, João fala de 7 igrejas. Ele não se refere a 7 templos, 7 igrejas católicas, não. As 7 igrejas estão dentro de cada um de nós. Essas igrejas que ele chama de Pérgamo, Tiátira, Esmirna, Filadélfia, Sardes, e por aí vai, existem dentro do ser humano. As igrejas são nada mais, nada menos do que um estágio superior dos chakras. Parêntese, no mundo físico, os chakras são as glândulas. No nosso corpo, os chakras são representados, ele tem seu assento nas principais glândulas do corpo humano, pineal, pituitária, ou hipófise, epífise, tiroide, paratiroide, glândula timo, glândulas suprarrenais, fígado, que é a maior glândula do corpo humano, nas damas, os ovários, no homem, a próstata. As principais glândulas do corpo humano estão diretamente ligadas com os vórtices do corpo vital. Não é o tema de hoje, não se apavorem. Tá? Vai haver um tema exclusivo para falar sobre os chakras e exclusivo para falar sobre os corpos, sobre os veículos sutis do ser humano. Vocês vão ver que maravilha que é a criação, que maravilha que a divindade, o Altíssimo, Brahma, Deus, o grande arquiteto do universo, dotou o ser humano de um cosmos em miniatura maravilhoso. E o que a Gnosis faz como conhecimento é lançar luz sobre esses enigmas, sobre esses mistérios, sobre aquilo que está oculto aos olhos da carne, sobre aquilo que a ciência ainda não percebeu, mas com o avanço da ciência, um dia vão nos apresentar o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental, e quando isso acontecer, vocês já vão saber disso há décadas, porque estudaram na Gnosis. Tá? Os 7 cosmos, para quem estudou Blavatsky, a doutrina secreta, ela fala sobre a cosmogênese. Eu vou já projetar um slide sobre isso. Então, os 7 cosmos. Então, aqui é a lei de 7. O que foi organizado pela lei, o que foi criado pela lei de 3, perdão, é organizado pela lei de 7. Tá? Perceberam aí a relação entre o 3 e o 7? Tá bem?
Então, eu gosto muito de projetar esse slide aqui próximo, que é o slide dos 7 cosmos, porque ele ajuda a entender algumas coisas assim bem interessantes. Acabei de perceber que está com uma falha de edição aqui, mas depois eu corrijo. Então, nós vamos ter um tema, gente. Nós vamos ter um tema só para falar de cosmogênese, para estudarmos a cosmogênese. Cosmogênese é a origem de mundos, é como surgem os cosmos, como surgiu a criação, de onde surge a criação. Então nós vamos ver que tudo saiu do absoluto, tudo emanou do absoluto, tudo, os sóis, as galáxias, os sistemas solares, as nossas mônadas, as nossas essências, os planetas, tudo emana do absoluto, do pleroma. Pleroma, palavra que significa plenitude. Esse é o absoluto. É o vácuo quântico, que alguns falam atualmente, turma da física quântica. Aí é o vácuo quântico, é o absoluto. Tá? E a criação começa no absoluto e vai até o tritocosmos. Olha que maravilha! O tritocosmos é uma criação divina. O que é o tritocosmos, Alexandre? Pelo amor de Deus, o prefixo trito, do latim pedra, são cosmos de pedra. É o que Dante Alighieri chamou de círculos dantescos. Na Divina Comédia, Dante Alighieri chama de círculos dantescos. É o que os egípcios chamam de Avite, o que os romanos chamam de Tártaro, o que os gregos chamam de Averno, o que os cristãos chamam de... Nada? Inferno. Boa! Inferno. A palavra inferno, que vem do latim infernos, região inferior. Então, gente, é bem verdade que inferno e céu são estados de consciência, são níveis de consciência. Quando o ser humano está com a consciência tão aprisionada, tão submersa em estados de infraconsciência, ele está no inferno. Quando nós vemos pessoas cometendo crimes, todo tipo de degeneração sexual, moral, guerras, fome, miséria, corrupção, todos os delitos são praticados por pessoas que naquele momento estão no inferno, ou seja, dentro dos seus próprios inframundos, nas regiões inferiores de seu subconsciente, totalmente dominados pelo eu pluralizado, pelo ego, pelos eus psicológicos. Porém, sim, é a realidade e verdade que no interior da Terra existe o que Dante Alighieri chamou de 9 círculos dantescos, que é a região infernal, abismal, que nós vamos estudar aqui. Serei o palestrante, inclusive, do tema Evolução e Involução. É o tema que fala sobre a nossa origem, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Vai ser acho que daqui a 3 semanas esse tema. Tá? Então, toda a criação que vem do proto ao tritocosmos faz parte da organização da cosmogênese. E isso a gente vai ver mais adiante, desde que vocês tenham paciência, perseverança, continuidade de propósito, força de vontade e continue aqui conosco. Tá bem? E a Cabala? Ah, Alisson, você falou que ia falar de Cabala. Vamos falar um pouquinho. Um pouquinho, então. Então, olha só o que nós falamos aqui agora há pouco, das dimensões. Aqui temos de baixo para cima, o primeiro sefirote, que não é o primeiro, é o 10º. Vamos começar de cima para baixo para fazer a coisa certa. Então, nós temos aqui de cima para baixo Keter, Shokimah e Binah. Falamos lá no slide da lei de 3, né? Keter representa o ancião dos dias. Shokimah representa o segundo Logos. E Binah representa o terceiro Logos, ou Pai, Filho e Espírito Santo, como queiram. Tá? Abaixo nós temos outra trimurti, outra tríade, que é Shezed, Geburah e Tiferet. Abaixo nós temos outra tríade, que é Netzah, Hod e Exod. E aqui embaixo
Malkuth. Vocês sabem quem é Malkuth? É essa pessoa que você olha no espelho. É essa pessoa humana. Nós, atenção, senhoras e senhores, amigas e amigos, nós somos a 10ª expressão de nosso ser. Nós somos a expressão mais material, mais densa do nosso ser. Por isso, quando se diz que nós somos uma alma em uma experiência corpórea e não um corpo em uma experiência anímica, é a realidade. Nós somos uma essência vivendo uma experiência humana através do corpo físico que é Malkuth. Perdão, aqui embaixo, Malkuth. E Yesod é o corpo vital. Aqui do lado, ó. É o plano vital, é o corpo etérico. É ele que é a nossa bateria. Quando nós vamos dormir, vai ter um tema só sobre isso. Vamos falar sobre o corpo vital, tem um tema só para ele. Falaram sobre o corpo vital, sobre os éteres, sobre o éter, o quinto elemento, sobre o prana, sobre os tattvas e sobre as gunas. Guna com G. Então, o corpo vital é uma bateria. Todas as energias que nós recebemos durante o dia, a energia dos alimentos, a energia do ar, prana, a energia telúrica da Terra, a energia cósmica, o Ascokin, as energias que nós recebemos durante o dia são acumuladas no corpo vital e à noite, quando nós dormimos, o nosso corpo astral se desdobra e quando o corpo astral se desdobra, o corpo vital se conecta ao corpo físico através dos vórtices e passa para o corpo físico a energia, a vitalidade, a força necessária para que no dia seguinte a gente consiga acordar revitalizado. Por isso que o descanso, o repouso noturno é tão importante. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Então, nosso corpo vital está na 4ª dimensão e o corpo vital corresponde ao Sefirot Yesod. Temos ainda um corpo astral, que vamos falar bem melhor no tema Diagrama Interno do Homem daqui a algumas semanas. O corpo astral, conhecido como Hod, é o assento das nossas emoções. É aonde, é o mundo astral, é onde nós vamos todas as noites quando nós dormimos. Todos nós aqui nos desdobramos em astral, projetamos em astral todas as noites. Só que a grande maioria, infelizmente, faz isso de forma natural, porém de forma inconsciente, involuntária e subjetiva. A proposta da gnose é tornarmos essas experiências em astral, é tornarmos a nossa projeção astral, é ensinar-nos a desdobrar em astral de maneira consciente, voluntária e objetiva. É tornarmos os nossos sonhos lúcidos. Mas isso é um tema que nós vamos revisitar mais adiante dentro da nossa jornada. E aqui nós temos outro Sefirot, que é Netzah. Netzah é o mundo da mente, o plano mental. A turma da cocriação acredita que tudo é criado no plano mental. Sinto muito em contradizer aos meus ilustres amigos, instrutores da física quântica, que eu admiro muito, mas não. A cocriação não começa no mundo mental. Ela começa no plano causal. É aqui que começa toda a criação, de cima para baixo, no plano causal. Por isso que é o mundo das causas. É o mundo intuicional, é o mundo da intuição, é o mundo da vontade. Por isso, se você quiser criar alguma coisa, antes de você pensar, imaginar, você tem que sentir, você tem que querer, tem que ter vontade volitiva. É essa vontade que vai impregnar a sua imaginação, a sua cocriação mental. É necessário que haja a presença dessa essência, que é o que habita no plano causal. Mas sobre isso vamos falar mais adiante. E posteriormente, falei aqui, somente que até já me perdi. Astral, Hod, Netzah, mundo mental, Tiferet, é o que nós estávamos falando aqui, o plano causal, é onde está a nossa essência. Lembrando palestra Passionalidade, Essência e Ego.
Tá? Aqui está o que nós conhecemos como alma Tiferet. Acima dela nós temos a Geburá e Shezed. Ou seja, nós temos a Bud e Atman, ou o corpo búdico e o corpo átmico, que se encontram na 7ª dimensão da natureza. Olha só, o ser humano nós somos um ser cétuplo. Porém, a grande maioria das pessoas não tem consciência disso. A grande maioria das pessoas usa somente o que Blavatsky chama de quaternário inferior. A grande maioria das pessoas, dos seres humanos, utilizam somente de forma mínima o corpo mental, de forma mínima o corpo astral, de forma mínima o corpo vital, e usam muito mal o corpo físico. Então, nós vamos ver a gnose como utilizarmos esses veículos, como impregnarmos de energia, de força, de vitalidade, como elevarmos a vibração e a frequência de nossos corpos até atingirmos ou tornarmos conscientes os corpos superiores. Se as minhas palavras soam um pouco enigmáticas às vezes, tenham paciência, tenham calma, assistam depois a gravação de novo, façam perguntas, leiam os materiais, e tudo vai se tornando claro. Alexandre, mas você não falou nesses 3 aqui de cima. O ser humano, nós somos 7. O ser humano é cétuplo. E esses 3 de cima? Keter, Shokmah e Binah. Eles representam, eles constituem a nossa mônada primordial, de onde emanou a nossa essência. A nossa mônada é o ser do nosso ser. É o nosso glória em particular. Foi essa mônada que emanou do absoluto no raio da criação. Acima da mônada está aqui a Yin, a Ensof e a Ensof Yaur, que é aquele absoluto que nós falávamos ali atrás no protocosmo de Blavatsky. Calma que a gente vai estudar isso melhor depois. Mas voltando para cá, para o tema de hoje, é importante nós sabermos que esse manifestado, esse absoluto, esse protocosmos, esse pleroma, esse grande arquiteto do universo, o Altíssimo, ele emana de si 3 forças primárias para que possa existir a criação. E em nós, essas 3 forças primárias é a nossa mônada primordial. Daí vai emanar a nossa essência. Então, o absoluto, para criar, ele emana de si 3 átomos, ou 3 forças, os 3 logos. O primeiro logos, Keter, o segundo logos, Shokmah, e o segundo logos, Binah. As 3 forças primárias que falamos na introdução do tema de hoje. Para que, através dessas 3 forças, possam começar a existir a criação. Então, para que haja criação, o absoluto desdobra em 3 forças. E essas 3 forças, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, para criar, para que surja, então, o que nós vimos agora há pouco como Atman, Bud e Manas, os nossos primeiros 3 corpos da árvore sefirótica humana, de 7 corpos. A árvore sefirótica nós temos 10 séfiras, 10 sefirotes. Os 3 são esses 3 primeiros aí. Keter, Shokmah, Binah, o primeiro, o segundo, o terceiro logos. Abaixo tem 7 reinos, 7 mundos, 7 corpos, 7 veículos, 7 estados de consciência, 7 níveis físicos e espirituais. Então, para que esse 7 seja criado, a nossa mônada se desdobra para que a criação aconteça fisicamente. Então, o que acontece? Keter, que é o mesmo Pai, que é o mesmo Brahma, se manifesta como som. Lembram aquela frase no Evangelho de João que diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
e sem ele nada do que foi criado haveria sido criado. Lembram? E existem frases semelhantes no Bhagavad Gita, no Talmud, no Tilambalan, no Popol Vuh, em todos os textos sagrados, nos Vedas, existem frases que falam que tudo começou com a vibração do som. Então, o primeiro logo se desdobra, expressando-se como som. O segundo logo se desdobra, expressando como luz, como frequência. E o terceiro logo se desdobra, expressando como calor, como energia. Aproveito nesse momento para fazer um parêntese. Vocês viram, observaram, tenho certeza que vocês observaram, que nós utilizamos várias nomenclaturas para relacionarmos ou para falarmos sobre a lei de três. Perceberam isso? Osíris, Ísis e Horus, Brahma, Vishnu e Shiva, Sarasvati, Lakshmi e Parvati, primeiro, segundo, terceiro logos, e também Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Na Gnose, nós não somos católicos, mas nós somos cristãos. O cristianismo é muito mais antigo que o catolicismo. O catolicismo surgiu em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Nós estamos falando aqui do cristianismo primitivo. Tá bem? Então, na Gnose, nós podemos tranquilamente usar a terminologia Keter Shokmah Binah, sem nenhum problema, porque nós sabemos que isso aqui é a essência, o princípio, não é a forma que importa. E aqui nós usamos o termo primeiro, segundo, terceiro logos para falar a mesma coisa, Keter Shokmah Binah. E aqui embaixo, quando nós projetamos, quando nós projetamos aqui a Trimurti, nós usamos agora o termo Pai, Filho e Espírito Santo. E em Gnoses utilizamos o termo luz, calor e som. Tá bem? Vamos lá. Então, aqui em cima, nós tínhamos o imanifestado, o absoluto, o pleroma. Agora nós temos o manifestado, luz, calor e som. Já é criação manifestada. Tá? Ah, Antônio, como diria uma frase célebre, agora você me apertou sem me abraçar, meu amigo. Não vou falar disso aqui, nem que me amarre hoje. Não dá para falar disso hoje, tá? Mas nós vamos falar sobre o Demiurgo quando nós estudarmos o mito de Sofia. Quando estudarmos o mito de Sofia, nós falaremos sobre o Demiurgo, sobre Aldabaoth, sobre os arcontes da lei. Acalme seu coraçãozinho, que logo chegará o momentinho, tá bom? Deixa eu servir aqui um copo d'água. Só um momentinho. Deu até sede aqui a pergunta do Antônio. Deu até secura na boca. Né? Porque é um assunto muito legal, muito profundo, que a gente vai estudar com a devida profundidade que a Gnose traz para nós em todos os conhecimentos. Então, gente, vamos lá, vamos desmembrar isso aqui, hein? Porque hoje é o primeiro tema apenas. Santilano, meu irmão, deixa eu fazer um parêntese aqui e mandar um tríplice fraternal abraço para o meu querido irmão Santilano Filgueiras, nosso futuro grão-mestre da maçonaria do Amazonas. Salve tê-lo conosco, meu irmão. Um grande abraço, um tríplice fraternal abraço. Então, a manifestação, os assuntos estão bem complexos e profundos. Adriana, pode ficar tranquila, acalma seu coraçãozinho, que vai dar tudo certo, tá bem? Nós vamos, por isso que é importante a frequência, que aí os assuntos vão se tornando profundos. Voltem, assistam a gravação, não tenham vergonha em ver a gravação, em estudar os materiais, em ler os materiais, que tudo vai se complementando, tá bem? Então, vamos lá, a luz. A luz, portanto, é a força do segundo logos, manifestada. Ou seja, é a manifestação de Shokmah, Horus, Lakshmi, Vishnu, do Filho, da força Crestos, a mesma coisa. Isso tudo se manifesta como luz. Toda manifestação da luz que nós vemos e que nós não vemos é a manifestação do segundo logos. Dentro de nós, a luz é a expressão da consciência.
É a expressão da própria sabedoria em movimento. Por isso, conforme nós vamos despertando a nossa consciência expressa a sabedoria do Altíssimo, do nosso Salomão interior. Nosso Salomão interior é o nosso real ser, é o nosso íntimo, é ele que merece todas as glórias. É a nossa bendita mãe dele, Kundalini, ela que merece todos os tributos, todas as flores, todas as honrarias, porque nós, a pessoa humana, somos apenas a 10ª manifestação do nosso ser. Mas acreditem, sem nós, o nosso ser não se autorrealiza. Olha que mistério bonito, né? Nosso ser necessita da parte humana para se autorrealizar. E esse é o objetivo do gnóstico, autorrealizar-se, encarnar ao seu real ser interno. Então, em nós, a luz é a expressão da consciência. E na natureza, a luz é a própria vida que palpita em cada átomo, em cada célula, em cada organismo, em cada estrela. Observem que sem a presença da luz, não há vida como nós conhecemos. Observem quando o sol nasce o que acontece. As flores desabrocham, os passarinhos, as aves saem dos seus ninhos, os animais saem do seu descanso. Quando surge a luz traz vida, pelo menos a vida como nós conhecemos, né? Porque existe luz nas trevas, mas é outro tipo de luz, tá bem? Lembrem-se dos raios ultravioletas e dos raios infravermelhos. A luz ultravioleta é aquela que vibra nas dimensões superiores da natureza. Lembram que eu comentei com vocês que se você sai em astral, se você tem um sonho e nesse sonho está escuro, na sua experiência astral está de noite, é porque você está nos inframundos do mundo astral, aonde a luz que se encontra é a infravermelha. Porque no mundo superior, nos planos superiores do mundo astral, sempre é dia. Porque existe a manifestação dos raios ultravioletas, o sol espiritual invisível, o sol da meia-noite, a luz astral. Tá bem? Então, é necessário que dentro de nós haja luz para que haja criação. Por isso é inadiável, improrrogável que nós despertemos a consciência. Que a gente saia do modo automático, do modo piloto automático, que nós aprendamos a estar conscientes no estado de presença, aqui e agora, de momento a momento, para que a nossa consciência reflita a luz do nosso ser, ilumine o nosso caminho. E por isso que na Gnosis nós compartilhamos conhecimento, porque conhecimento é luz. E existe uma máxima que diz: ilumina o caminho dos demais para que o teu seja iluminado. Essa é a melhor forma de produzirmos ou encarnarmos a luz, é compartilharmos o conhecimento. Tá? Por isso que a Gnose faz isso e fazemos de forma gratuita. Gratuita, sabe por quê? Porque isso aqui não tem preço. Isso não tem preço. E se não tem preço, não tem como colocar uma cifra. Né? Então, a luz é a expressão do segundo logos. Ok? Vamos seguindo aqui a sequência. Tem muita coisa ainda. Eu estou olhando o relógio aqui, acho que nem vai dar tempo de falar de chakra hoje. Vamos ver. O calor, pois o calor é... Opa, aqui. O calor é a própria energia que é depositada em cada organismo para que esse organismo tenha o poder de gerar vida e de regenerar a si mesma. Eu pergunto de vocês, então aqui está escrito, o calor é a nossa energia vital. Eu pergunto aqui de vocês, qual é a energia que existe dentro do nosso organismo que tem o poder de gerar vida? É a energia mental? É a energia emocional? É a energia elétrica? É a energia sexual? Qual que é a energia capaz de ter o poder de gerar vida? Sexual. É a única. É a única. Nenhum de nós aqui nasceu de filosofia, nenhum de nós nasceu de religião, nenhum de nós nasceu nós nascemos de um ato sexual de um homem e de uma mulher. 3 forças presentes, homem,
mulher, e uma terceira força que os uniu, que é a atração, ou a libido, como chamaria Freud. Tá? As três forças presentes para que nós pudéssemos nascer. E é essa mesma energia sexual que vai nos permitir regenerar a nós mesmos. Não estou chamando ninguém de degenerado, fiquem tranquilos. A palavra regeneração vem do latim regeneratione, que significa voltar a criar, voltar a gerar. Então, para que nós voltemos a criar ou voltemos a utilizar os nossos veículos superiores, para que nós possamos impregnar de calor, de luz, de vibração os nossos corpos físico, vital, astral, mental, causal, búdico e átmico, é inadiável trabalharmos com a nossa energia sexual. Sabermos transmutar, transformar, utilizar sabiamente para dentro e para cima nossas energias. Isso é a área de alquimia gnóstica que nós vamos estudar ainda na primeira câmara e aprofundar na segunda câmara. Tá bem? Então, para gnoses, a energia mais valiosa, mais poderosa que existe dentro de nós é a nossa energia sexual. Ela é a força viva, transformadora. A energia sexual do ser humano é a própria expressão do terceiro logos manifestado. Dentro das suas gônadas, dentro das nossas gônadas sexuais, se encontra a manifestação, a energia criadora do terceiro logos. Por isso, nas Sagradas Escrituras diz: todos os pecados serão perdoados, menos um, contra o Espírito Santo. A energia sexual é a expressão de Binar, é Shiva dentro de nós. Tá bem que em alguns é Kali, ou na maioria das pessoas é Kali, não é Shiva, né? Mas depois a gente fala sobre isso. É Parvati, é Ísis. Então essa energia sexual, quando ela é polarizada de forma negativa, quando ela é usada de forma inferior, quando ela é polarizada de forma decadente, de forma instintiva, passional, ela leva o ser humano à degeneração, ou seja, à perda das suas capacidades, das suas virtudes, dos seus atributos, aos estados profundos de consciência, de inconsciência, infraconsciência. É a decadência humana, é o que nós vemos hoje na humanidade. A humanidade entregue à degeneração sexual, ao uso instintivo, passional, à luxúria, à lascívia, adultério, às baixas paixões. Quando o ser humano utiliza a polarização neutra da energia sexual, ele usa para reprodução, para criar outra vida. É a relação homem-mulher, que é a única que faz capaz com que surja outra vida. É cromossomo XX e XY, tá bem? É só assim que há possível reprodução. E o que a gnose busca? A polarização superior, positiva, transcendente, elevada, divina da energia sexual, capaz de regenerar-nos, capaz de levar-nos ao segundo nascimento, ao nascimento de tipo interno, energético, espiritual, a criação do ser humano solar. Tá? Então, a proposta da gnose, nós vamos estudar aqui no tema de alquimia, e semana que vem nós vamos ter o tema máquina humana, entregue pelo professor Marcos Roberto Linhares Mesquita, um dos melhores instrutores gnósticos que eu conheço particularmente, acho que ele não está aqui ouvindo, por isso que eu estou falando, né? E ele domina o tema da semana que vem, como domina outros, mas domina magistralmente. Então, semana que vem, ele vai falar, vai trazer para nós sobre os 7 centros da máquina humana. Olha aí dos 7 aí. Semana que vem ele vai falar sobre o centro intelectual, ou centro pensante, centro emocional, centro motor, centro instintivo e centro sexual. E vai falar sobre os 2 centros superiores, intelectual superior e emocional superior. Então ele vai falar novamente aí sobre o poder da energia sexual para a criação, para a regeneração do indivíduo. Isso aqui é uma área de estudo profunda na gnose. Fiquem tranquilos, acalmem vosso coração, que tem muita coisa boa por vir. E a terceira expressão, pois, da criação em nós é o som. O som é a força do primeiro logos manifestado.
é a expressão dentro de nós de Keter, Osíris, Brahma, Sarasvati, pai dessa trimurti, dessa tríade, dessa trindade. Som é igual a vibração. Atenção, vibração que organiza, código que estrutura a matéria, o verbo, o logos, como princípio criador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi criado haveria sido criado. Atenção, estudantes gnósticos, onde quer que exista movimento, existe som. Tudo na natureza vibra, nada está parado. O próprio átomo produz vibração e movimento. Isso é maravilhoso. Hoje é apenas o primeiro tema dessa área. E olha só que legal. O som, vamos falar hoje aqui de 3 manifestações do som, ou de 3 expressões do som. A música. Atenção, vocês sabem disso. Existem músicas que ativam, que evocam, que produzem estados emocionais negativos. Sim ou não? Sim. Sim. Músicas que você escuta que produzem estados depressivos, melancólicos, que produzem estados de raiva, de ira, que evocam recordações, lembranças, aonde produz emoções descompostas, aonde a consciência, coitada, é colocada lá longe e o ego absorve, toma conta do ser humano, os múltiplos eus psicológicos. Na gnose, nós propomos, de fato, cavarmos masmorras aos vícios, aos eus psicológicos e edificarmos templos à virtude. Então, esse processo ocorre exatamente com a seleção da luz, calor e som dentro de nós. Então, por exemplo, estudante gnóstico é importante selecionar o que escuta, o que nós ouvimos, porque o que nós ouvimos influencia diretamente a nossa vibração e a nossa frequência. De acordo com o que nós ouvimos, falando de música, nós sintonizamos, o nosso cérebro vai sintonizar os valores do ser, as virtudes, as qualidades, os valores do ser, a alegria, a harmonia, a paz, o amor, a felicidade, a concórdia. Ou nós vamos sintonizar a rádio do ego, que traz essas influências negativas que nós falamos agora há pouco, as emoções, pensamentos negativos, recordações, lembranças totalmente egóicas, e falar de lembranças egóicas é redundante, porque o terreno do ego é o passado e o futuro. O terreno do ser, da consciência, é aqui e agora, é o presente, é um instante. Não me deixem falando sozinho. Estejam aqui e agora. Quem está no futuro não está consciente, está dormindo. E quem está no passado, por estar dormindo mais ainda. Então estejamos aqui agora, nessa uma horinha e pouco, vamos tratar de exercitar o estado de presença, tá bom? Então vamos lá. Gente, imagine o nosso cérebro como um rádio. Lembra aqueles rádios antigos? Aqui todos vocês são muito jovens, acho que não conheceram o rádio, né? Mas o rádio não tem aquele botão que sintoniza a frequência, o dial, né? Maravilha, que bom, filho. Fico feliz que esteja conseguindo entender. E quem não, se ficar alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade, tá bem? Então, olha só. O que são os nossos estados de consciência? Como elevarmos a nossa vibração? Como elevarmos a nossa frequência? Como elevarmos a nossa energia? Somos nós que fazemos a sintonia. Se nós nos sintonizamos com a rádio do ser, da consciência, nós vamos sintonizar a harmonia, paz, abundância, felicidade, amor, concórdia, união, compreensão, perdão, paz. E isso é o que nos traz a frequência. Mas atenção, gente, somos nós.
Só você tem o poder de fazer isso, pelo amor de Deus. Não é o pastor da tua igreja, não é o padre, não é o rabino, não é o missionário gnóstico, não é o terapeuta, não é o psicólogo, com perdão de todos os grandes profissionais. Eles podem te ajudar naquele momento, naquele instante a fazer isso. Mas na gnose nós não trabalhamos com muletas, nós trabalhamos com a ciência pura do espírito. Então aprenda você a sintonizar nas frequências do ser, da consciência. Porque quando sintonizamos na rádio do ego, o que surgem são traumas, medos, fobias, vícios, aberrações, defeitos, luxúria, ira, cobiça, vaidade, orgulho, soberba, gula, etc, etc, etc. Então tem pessoas que dizem assim, eu não sei porque na minha vida só acontece coisa ruim. Eu acho que eu tenho o dedo podre. Eu só escolho o homem que não presta. Isso é lei de vibração. Você está sintonizado ou sintonizada nessa frequência e você atrai aquilo que você vibra. É simples assim. Nós somos, o ser humano, somos com nossos veículos internos, nós somos verdadeiras antenas emissoras e receptoras de energia. Antenas emissoras de vibrações e de frequências. Aí o indivíduo continua ouvindo as mesmas músicas que sintoniza a rádio do ego. E não sabe porque só atrai coisa ruim na vida. Gente, música é a expressão do som. E o som é a expressão de Deus. É a expressão do grande arquiteto do universo, do Altíssimo. Isso não é brincadeira, não é superstição, não é crendice popular. Faça a experiência. A partir de hoje, procure escutar mais, por exemplo, músicas clássicas. Os grandes mestres, os grandes compositores, Beethoven, Mozart, Vivaldi, Bach, Schubert, Haydn, Mendelssohn, Tchaikovsky, Liszt, Verdi e tantos outros que a minha memória não permite lembrar nesse momento. Esses grandes mestres da música, eles plasmaram, eles cristalizaram através de partitura a música das dimensões superiores, a música das esferas. Então, quando nós escutamos, nós nos sintonizamos com essas vibrações superiores. É experiência, faço essa comprovação. Uma pessoa que só ouve o tempo todo rock, por exemplo, música pesada, é uma pessoa que vibra em estados de nervosismo, de ansiedade, de ira, de raiva. Está sempre num estado alerta, um estado reacionário, um estado reativo, porque vibra com notas densas, com uma música pesada. Não, senhores, a gnose não proíbe nada, você pode ouvir o que você quiser. Gnose não é dogma, nós somos adogmáticos. Tá? Nós estamos aqui entregando conhecimento. Experimenta quem quer, pratica quem quer, quem não quiser, ótimo. A vida continua. Né? Então, às vezes, a pessoa ela está no estado. Alguém aqui já acordou de manhã triste, assim, do nada, acordou meio triste, meio melancólico, dia cinzento, dia de inverno. Acordou assim, coloque música clássica. Coloque, por exemplo, as 4 estações de Vivaldi. Eu duvido se em 5 minutos você não está vibrando dentro de si as suas glândulas ali, produzindo hormônios de endorfina, serotonina, ocitocina, vitalidade. Mas não, o que a pessoa faz? Acorda triste, vai lá e coloca a sofrência. Coloca aquela música triste, melancólica. Já dá vontade até de abrir uma cerveja, né, de tomar um vinho. Né? Não que tenha algo de mal tomar vinho, mas tomar vinho em momentos de alegria, de exaltação, brindai, brindai sim, anus, a voluptuosidade, diziam os mistérios de Eleusis. Brindai ao mais belo, ao mais sublime, não brindai ao ego, à melancolia, à tristeza, à depressão, ao adultério, às traições, ao ódio, não. Então, observe a questão da música para vocês verem o resultado na vida de vocês. O Rude disse aqui, me lembra exatamente como era feita a sintonia das rádios girando o botão. É isso mesmo, Rude, é uma metáfora
para nós entendermos que nós temos o poder de girar o botão dentro de nós e sintonizarmos em frequências elevadas ou em frequências baixas. Ai, meu Deus, eu estou no inferno, eu sinto que eu estou no inferno. Você está mesmo. Então, sintonize as frequências celestiais, divinas, superiores, arquetípicas, transcendentais do espírito, e você vai sair do inferno em minutos e segundos. Porque o inferno está dentro de você, está dentro de nós, e o céu também. Dentro de nós está o nirvana, né? Dentro de nós está o ocidente, o oriente, o norte, o sul. Né? Santilano falou, as palavras mencionadas nas músicas podem sentenciar o ambiente. Exatamente, Santilano. São como os mantras, olha aqui embaixo, ó. Palavras são como mantras que vão repetindo aquela sentença, né? Aquela ladainha que vão formando uma atmosfera numa casa, num quarto, num ambiente de trabalho. Isso é conhecido pelo marketing. Olha as músicas que colocam nos shopping centers, que colocam nos restaurantes. São sempre músicas que favorecem o sono da consciência. Para quê? Para você consumir mais e mais. Para você estar aberto, sujeito ao consumismo. Né? Mas vamos lá. Hoje não é tema de musicoterapia, nós vamos estudar musicoterapia mais adiante. Na segunda manifestação que vamos falar hoje do som é o verbo. Gente, o verbo não é o verbo to be do inglês, tá? Não é o verbo no conceito da literatura ou da gramática, melhor dizendo, da gramática, né? Ser, andar, subir, descer, casar, caminhar, pular, não. Quando nós falamos de verbo, nós estamos relacionando a palavra. Os antigos diziam que na garganta nós temos um útero capaz de fecundar a palavra. Outrora, na Lemúria, nós vamos estudar aqui a Lemúria, a Atlântida, a raça hiperbórea, a raça polar. Ok, Águida, não tem mal. Depois essa gravação fica no ar. Né? Nas raças, antes do ser humano sair do Éden, do paraíso, da quarta dimensão, o ser humano criava com a imaginação e plasmava, cristalizava com o verbo. Então, a palavra é super importante. Aprendemos a usar a nossa palavra, aprendemos a calar, a fechar a boca. Deixemos de defender o ego, pelo amor de Deus. O ego, ele quer se defender, o ego, ele quer se justificar, o ego, ele quer se explicar, o ego, ele quer ficar bem na foto, o ego, ele quer que todo... É isso, o ser não precisa se justificar, o ser não precisa se desculpar, o ser não precisa mentir. Não, aprendamos a calar, aprendamos a matar o ego por inanição, de fome. E uma das maiores energias que o ego usa para sobreviver é a energia do verbo, da palavra. Então, o estudante gnóstico cuida da sua palavra, deixa de ser um falastrão, falemos quando temos que falar, expressar sabedoria, conhecimento, gratidão, amor, harmonia, concórdia, união, e não falar por falar. Aprendemos a calar. Custe o que custar, não mentirmos, porque quem mente atenta contra a verdade, e a verdade é a expressão de Keter, do nosso ser interno. Não fofocar, não reclamar. Então é preservar a energia do nosso verbo, da nossa palavra. Por quê? Gente, porque esse verbo, quanto mais poderoso ele for, maior é o poder dos mantras, maior é o resultado que nós vamos ter quando pronunciarmos os mantras. Agora você imagina uma pessoa que desde a hora que acorda até a hora que vai fazer a sua prática de mantra à noite, passa o dia falando lé com cré, não tem nada a ver. Né? Dando vazão na palavra fofoca, reclamações, murmúrio, mentira, maledicência. Aí chega a noite, acende um palitinho milagroso do incenso, né? Coloca uma música New Age e vai vocalizar mantra.
Aí vocaliza 10, 15 minutos de mantra, não consegue sair em astral consciente. Aí diz, essa gnose não sabe de nada, isso não funciona não, esse mantra. Imagina só, não tem força no verbo, não tem poder na palavra, porque passou 8, 10 horas do dia fornicando com a palavra, perdendo energia com o verbo. Não sobrou energia para vocalizar mantra. Entende? Então, os mantras, a palavra mantra, nós vamos ter temas para abordar isso aqui especificamente, aprofundarmos esse estudo sobre os mantras. A palavra mantra vem do sânscrito. Significa palavra de poder. Mantras são palavras de poder. Ou seja, lembre-se, nós criamos luz, calor e som é o que cria dentro de nós. Esses três aspectos. Então, quando nós começamos a utilizar os mantras de forma consciente, utilizando a nossa força, a nossa energia vital para pronunciar os mantras, nós vamos ter resultados efetivos e objetivos. Por isso, fazemos esse convite de que vocalizem diariamente os mantras. Quais mantras? Os mantras para despertar os chakras, que eu vou falar no próximo slide. Os mantras para desdobramento astral, por exemplo, o mantra Faraon, que nós falamos nas 2 primeiras aulas sobre desdobramento astral. Está gravada a aula, pode assistir quem quiser. E vamos voltar a falar sobre isso no curso de gnose. Existem mantras para cura. Existem mantras que nos trazem força. Existem mantras para proteção psíquica, para defesa psíquica. Mantras para integração com os elementares da natureza. Nós vamos ter aqui o tema Os Elementares da Natureza, vamos falar sobre os mantras dos elementares e dos elementos. Existem mantras para meditação, para silenciar a mente, para concentração. Existem mantras para transmutação das nossas energias. Existem N mantras. Na gnose, nós utilizamos a ciência dos mantras, a ciência da vibração do som. Então, olha só, o indivíduo, eu quero cocriar. Eu estou fazendo ressonância harmônica, quero fazer cocriação. Meu amigo, a cocriação depende de uma higiene mental. Depende de força a nível mental e tem que ter higiene mental. Tem que ter higiene emocional. Tem que saber usar a palavra, tem que ter força no verbo para nós podermos criar. Então, é uma ciência realmente maravilhosa isso tudo aqui. E quando nós falamos de mantra, nos vem logo à cabeça os mantras relacionados aos chakras. Nesse momento, já caminhando para o final, lembramos essa frase de Hermes Trismegisto que diz: assim como é em cima é abaixo, assim como é dentro é fora. O exterior é o reflexo do interior. Então, você quer mudar o mundo exterior ao seu redor? Você quer que na sua vida haja paz, haja harmonia, haja abundância, que na sua vida haja concórdia, união, compreensão? Você tem que ter isso tudo dentro de você, porque o exterior é o reflexo do interior. Ninguém atrai aquilo que não tem dentro. Tá? Isso é um princípio matemático, hermético, hermenêutico, 100% real. Então, uma das práticas que nós utilizamos na gnose são as práticas para despertar, desenvolver e ativar os nossos chakras. Nós vamos ter um tema, provavelmente será dado por minha pessoa, onde o tema vai ser 1h15 e 20 só para falar de chakra. Tá bom? Vamos ter um tema só para falar de chakra. Hoje, os chakras estão dentro de um contexto som, do contexto mantra, no contexto vibração. Não vou aprofundar, porque vai ser um tema só para falar disso aqui. Tá bem? Mas vamos lá. Nós temos na glândula pituitária o chakra frontal. Esse chakra frontal, ele desperta com o mantra I, com a vogal I, pronunciada
de forma... Vocês sabem como é que pronuncia o mantra? Eu vou só desativar aqui. Ah, não, já está desativado. Senão o Google corta o som do mantra. Ele acha que é ruído, aí ele filtra. Então tem que desativar aqui uma ferramenta, eu já desativei. Então, o mantra I. Você, utilizando a sua energia vital, você inala pela narina, projetando a energia das suas gônadas sexuais, do cóccix ao cérebro, aqui a essa região do intracênio, trazendo a energia. Vamos falar depois sobre a Kundalini, sobre tudo isso. Não é o momento hoje, mas vamos falar. Tá? Isso é um tema central na alquimia gnóstica Kundalini e os fogos sagrados. Então, você inala, trazendo energia até o intracênio e vocaliza da seguinte maneira. Deu para escutar todo o mantra? Sim. Ou o Google cortou, não cortou não, né? Foi todinho, né? Então você pronuncia, atenção, antes que perguntem, pode ser mentalmente? Pode, tá? Pode ser mentalmente. Se você está em um local onde não pode fazer verbalmente, você faz mentalmente, não tem problema, tá? Esse chakra frontal, quando desperta, confere, isso nós vamos ver no tema do chakra, ele desperta a capacidade da clarividência, que é a capacidade de ver o ultra das coisas, de ver as dimensões sutis da natureza, de ver os elementais da natureza, de ver os seres, os anjos, os arcanjos, os mestres ascensionados, de ver com a terceira visão, com o terceiro olho, como diria o grande mestre Sivananda, como diria o grande mestre Lobsang Rampa. Esse é o terceiro olho, a terceira visão. Tá? Então, vocalizarmos várias vezes o mantra I diariamente. Tá? São 7 mantras principais que eu vou falar hoje. Tá bem? O outro mantra, o chakra laríngeo, que está relacionado com a nossa glândula tiroide e paratiroide. Atenção! Quando nós começamos a vocalizar os mantras, o primeiro resultado que você vai perceber é a revitalização do seu sistema glandular, é a tonificação do sistema glandular, do sistema endócrino, porque nós falamos lá no início que as glândulas são o assento físico dos chakras. Então, o primeiro resultado da vocalização dos mantras está na saúde, na vitalidade, na energia do sistema glandular. Concentra-se na laringe, traz a energia das gônadas sexuais, inalando profundamente, imaginando essa energia subindo pela coluna vertebral e concentrando-se agora na laringe, vocaliza o mantra E. Até exalar completamente o ar dos pulmões. O chakra laríngeo nos confere a capacidade da clareaudiência, que é a capacidade de ouvir, de escutar o ultra das coisas, escutar a música das esferas, escutar os coros de anjos, escutar os elementais da natureza, escutar as mensagens sublimes dos nossos mestres que existem nas outras dimensões. Tá? Repito, sobre isso vamos falar exclusivamente no tema sobre os chakras. É muita informação, muito conhecimento. Não vou trazer isso aqui num slide. Isso aqui é só para vocês já terem uns mantras para praticar, tá bem? E na apostila vocês vão conseguir ter um pouco mais de informação. No chakra cardíaco, nós temos o relacionado à glândula timo. Quando desenvolvemos o chakra cardíaco, despertamos a intuição. A intuição é a capacidade de sentir, de perceber o ultra das coisas, de sentir, de prever, né? É a premonição, é a precognição, é a intuição, tá bem? E ela desperta com o mantra O.
Alexandre, quantas vezes eu tenho que realizar esses mantras? Pelo menos 7 vezes. Pelo menos 7 vezes cada um desses mantras. Realiza 7 vezes o mantra I, concentrado no tricênio, 7 vezes o E, concentrado na laringe, 7 vezes o mantra O, concentrado no coração. Que horas eu posso fazer, Alexandre? Pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, pode fazer à noite. Não tem contraindicações. Só tem benefícios, só tem vantagens realizar os mantras. Outro chakra, chakra umbilical, também chamado como chakra esplênico, chakra do plexo solar. Esse chakra, quando colocado em atividade, nos confere a telepatia. Telepatia é a capacidade de nos comunicarmos sem o uso da palavra. É isso que fazem os irmãos do espaço, né? Os chamados extraterrestres, que nós conhecemos como os irmãos do espaço. Eles existem, é óbvio que existem. Imagina só, o egocentrismo humano é tão absurdo que acha que entre 18 bilhões de galáxias, alguns trilhões de sistemas solares e de planetas, nós somos os únicos escolhidos pelo Altíssimo para termos vida humana. Isso é o cúmulo do egoísmo, do egocentrismo, da falta de discernimento e do fruto do ceticismo e do materialismo ateu. Né? Então, os irmãos do espaço, eles se comunicam telepaticamente. Os elementais da natureza se comunicam telepaticamente. Os mestres ascensionados se comunicam telepaticamente. Aí vocês vão perguntar, mas por que telepaticamente? Eles não têm corda vocal para falar, não? É porque as cordas vocais são para criar, para cristalizar, para se comunicar, é a telepatia. É que o ser humano, quando perdemos essas capacidades, deixamos de utilizar essas capacidades, perdemos aí o que é a telepatia. A proposta da gnose é voltar a ativar essas capacidades. Tá bem? Então, mantra U, concentrados no plexo solar. Pois bem, próximo chakra. Deixa eu colocar logo os 3 aqui para chegar a tempo. Chakra pulmonar, localizado, pois, obviamente, nos pulmões. Quando ele é desperto, ele nos dá a faculdade, ele nos traz a faculdade de lembrança ou recordação das vidas passadas. Quando perguntam ao gnóstico, você acredita em vidas passadas? Não, eu não acredito. Porque a crença, quem crê, é porque não experimentou. Quem experimentou, quem comprovou, quem constatou, ele não precisa crer, ele sabe que existem existências passadas. Que esse corpo físico é uma roupa, uma roupagem que o nosso ser está utilizando nessa existência atual, mas que já tivemos outras existências, outros corpos físicos em outras épocas. E quem desperta o chakra pulmonar começa a recordar suas vidas passadas. Utilize o mantra A. Deixe-se levar pela vibração do som. Permita-se sentir a sua frequência elevando a cada mantra que você pronuncia. Perceba a leveza do seu corpo. Perceba, sinta a luminosidade do espírito. A vibração maravilhosa, a frequência superlativa do ser a cada mantra que você realiza. Isso é maravilhoso, isso é uma experiência única. É o pão nosso de cada dia do estudante gnóstico. É a vocalização dos mantras das 7 vogais. As damas no útero, chakra uterino relacionado aos ovários. Chakra prostático, pois a próstata. Desperta-se com o mantra M. E quando esse chakra é ativado,
ele nos confere a capacidade, a faculdade parasensorial ou o sentido oculto do desdobramento astral consciente. Desdobrar-se astral consciente. O mantra M é feito da seguinte maneira: os lábios fechados, como um mugido de um boi. Então, atenção, nós vamos ter vários mantras com o mantra M, tá? Então, por exemplo, o mantra Om é feito assim. Om. Então, o N sempre é com o lábio fechado. O mantra A1, que é usado para todas as práticas da gnose, na segunda câmara, nós abrimos e fechamos com o mantra A1. Tá? É feito. Tá? Então, só para ilustrar aqui o mantra M. E por último, ou há quem comece de baixo para cima, o chakra básico. Nem falei os nomes indianos hoje, para quem está sentindo falta. Ele não falou que aí é o Muladhara, que lá em cima é o Sahasrara, o Ajna, né, Swadhisthana. Não, hoje não é um tema de chakras, meus amigos. Hoje é só para ilustrar os mantras. Aqui é o mais importante hoje é isso aqui, ó. O AMS. O mantra S faz ressoar a base da nossa coluna, as vértebras coxígenas, aonde se encontra depositada essa força, essa eletricidade, esse fogo ígneo flamejante, conhecido como Kundalini. É Deus Mãe dentro de nós, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Devi Kundalini, Isis, Maria, Maia, Insoberta, Réa, Cibele, Sofia, sobre todos os seus nomes sagrados, a nossa bendita mãe Devi Kundalini. Aqui se encontra depositado nos os coxígeo. E para ativar o chakra para ativar o chakra dessa região, o mantra S, feito da seguinte maneira. Escutaram? Como se fosse um silvo suave e profundo. O som da serpente. Então, amigas e amigos, finalizando nossa instrução de hoje, vocalizem 7 vezes cada um desses mantras, diariamente, como se fosse o pão nosso de cada dia. E vocês vão experimentar o aumento, a elevação da frequência vibratória, a canalização de energias sutis que vão desenvolver dentro de cada um de vocês faculdades superiores, atributos, virtudes, talentos, capacidades do nosso ser. Todos os dias, chova ou faça sol, mentalmente ou verbalmente vocalizarmos os mantras. Deixa eu ver se tem algum slide aqui ainda antes de eu abrir para as perguntas. Lá, tem. Não vou falar disso aqui agora, tá bom, já falamos muito. Isso aqui é importante. Deixa eu só finalizar com esse slide aqui, tá? Só um momento. Vocês não estão vendo? Agora estão. Então, para cristalizarmos o som dentro de nós, para integrarmos dentro de nós a Keter, ao ancião dos dias, trabalharmos sobre a morte do ego, que é o que vai nos conduzir ao despertar da consciência, e a mantralização diária, por exemplo, das 7 vogais que acabamos de ensinar. Alexandre, MS não é vogal, é consoante, tá? Mas dentro da linguagem mântrica, eles são vogais porque eles têm som, eles emitem som, tá? Assim, por exemplo, o mantra H. O mantra H também tem som, ele é feito assim, ó. Como um suspiro profundo, mas isso é lá no tema dos elementais que nós vamos falar sobre isso, sobre esse mantra. Para cristalizarmos dentro de nós a Shokmar, ao Crestus cósmico, a essa poderosa mediação astral, para fabricarmos luz dentro de nós, seguirmos o nosso trabalho do autoconhecimento, prática diária da meditação. Nós vamos ter um workshop de meditação ainda na primeira câmara,
provavelmente será entregue pelo nosso pequeno Buda, Roger Alves. Tá? Roger, que em existências anteriores foi um dos maiores monges budistas que deixou um grande legado a essa humanidade. Não falem isso para ele, deixa eu ver, ele não está aqui, não. Ele não está aqui porque ele está num outro evento lá no Brasil hoje. Ontem o Roger fez uma reunião gnóstica no Paraguai, em Assunção, com a presença física do venerável mestre Michael, da venerável mestra Sofia, e de gnósticos da Grécia, França, Itália, de todo lado, e reuniu 90 e tantos estudantes gnósticos na cidade de Assunção. Então, hoje o Roger está viajando com certeza para a nossa sede gnóstica no Brasil, onde nós temos o Centro de Estudos Superiores, o Sol Radiante. E vocês todos, quando chegarem à segunda Câmara, vão poder conhecer os centros de estudos gnósticos do Brasil, né, de Portugal, da Espanha, e a nossa sede internacional na Grécia. Tá bem? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Onde será o workshop? Nós vamos fazer o workshop aqui online, e nós vamos ter o workshop presencial também. Tá? Online e presencial. Então, para cristalizar a luz em nós, meditação, desenvolver o amor consciente e sacrifício pela humanidade. Ilumina o caminho dos demais para que o teu seja iluminado. A palavra sacrifício vem do latim sacro ofício, ou tornar o ofício sagrado. Esses dias eu ouço essa pergunta há 35 anos. Desde que meu ser me formou instrutor gnóstico em 1990, eu escuto essa mesma pergunta. O que vocês ganham dando curso de graça? Por que vocês doam tempo de vocês, recursos financeiros para falar de gnoses? Porque para nós isso aqui é um ofício sagrado. Para nós estarmos com vocês aqui é uma satisfação imensa, um regozijo, uma alegria imensa tê-los todos vocês conosco. Por isso, a única coisa que nós pedimos é atenção, é a presença, porque o resto deixa com a gente e com os mestres da Loja Branca que nos assistem e nos assessoram. Olha só que interessante, para cristalizar o calor dentro de nós, a força dentro de nós, a transmutação das nossas energias, isso é alquimia. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais semana que vem, e no tema de alquimia especificamente. Realizarmos diariamente o pranayama, nós que agradecemos, Sonho, porque se você não estivesse aqui, nós não teríamos para quem falar. E falamos com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria para uma pessoa ou para 300 pessoas. Porque nós sabemos que o que importa é a alma, é o que tem dentro de vocês, é a consciência, não é a quantidade, é a qualidade. Tá? Nós que agradecemos. Excelente semana a todos, diz aí a Catarina. Já estamos nos despedindo. E respeito e amor à vida. Nós vamos entregar para quem já conhece o pranayama, pratique. Para quem não conhece, vamos entregar o exercício do pranayama como uma forma de transmutação das energias. Respeito e amor à vida. Dessa maneira, integramos dentro de nós a luz, calor e som. Antes de abrir para as perguntas, me permito agradecer a presença de todos. Quem gostou, faz barulho. Quem gostou, manda o joinha aí. E vamos já abrir para perguntas, para os que têm que se retirar. Uma boa semana toda, uma feliz semana. Lembre-se dos exercícios, tá? Muito pouco nós avançamos assistindo uma palestra por semana de gnose. Quase nada se avança. Leiam os livros gnósticos, as apostilas, façam as práticas, os exercícios, que aí sim nós vamos avançar. Vamos agora abrir para as perguntas. Nesse momento, Ana Ferra levantou a mão. Fique à vontade. Foi sem querer. Foi sem querer. Obrigada. Tá bem. Fique à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou falar aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só muita gratidão, tá ótimo. Gratidão a todos vocês. Aula ótima, graças a vocês. E graças a Gnose, que tem muito mais para nos entregar. Perguntas, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta, boa noite. Pois não, Marta, boa noite, como está? O pranayama ali no calor é aquele das nadis, não é? Isso, é aquele exercício. Ok, tapar a nadi, ok, alternar para transmutar, ok. Isso, exatamente. Obrigada. Tá bem, tá ótimo, nada. Como foi o seu concerto, Marta? Sexta-feira.
Só faltaram vocês Pois é. para ser perfeito. Eu Queríamos, depois mando os vídeos. Foi passamos muito lindo. Mas passamos a estava semana ótimo. falando disso, mas olha, caiu um dilúvio universal aqui. Sim, verdade. E daqui até a sua cidade são 50 minutos, é perto, para nós é perto. Mas a chuva estava torrencial. A Kelly queria muito ir, eu também, mas não vai faltar oportunidade. Compreendi, Tá eu bem? compreendi, gratidão, mas apesar assim do tempo, ainda as pessoas aqui mais perto conseguiram aparecer e Foi eu bonito, depois né? mando, está bem? Tá, muito obrigado. Tá, Tá? boa noite, Boa obrigada. noite. Eu Vamos compreendi, lá. é muito longe. Obrigado. Rafaela pergunta onde ensina esse pranayama. Rafaela, nós vamos ensinar aqui o pranayama na aula intitulada Transformação da Energia, que é uma aula de alquimia. Nós vamos entregar o pranayama para vocês, tá bem? Eu vou ver se eu já tenho alguma coisa, algum vídeo, devo ter algum texto, e aí eu vou pedir para o Marcos colocar no Classroom, na área de vocês, para vocês assistirem já um vídeo, como faz o pranayama e o exercício. Me cobrem amanhã. Se não fizer isso amanhã, por favor, alguém me cobra, tá bem? Porque todo dia a gente tem curso de gnose, tem turmas e turmas de primeira câmara, de segunda câmara, de terceira câmara, e às vezes a cabeça do velhinho aqui fica um pouco desbaratada, tá bem? Vamos lá, onde eu consigo livros gnósticos? No nosso site, www.aeon13.org, você deve encontrar livros gnósticos na área biblioteca. Tá bem? Quantos módulos serão ministrados até que tenhamos conhecimento suficiente para a segunda câmara? Woody, é essa a primeira câmara, esse módulo aqui, que tem a duração média de 5 ou 6 meses. Ao final desse módulo, aqueles que chegarem depois até o final, tiverem aproveitamento, frequência, etc., etc., poderão ser convidados a ingressar à segunda câmara. Tá bem? Que é onde, de fato, nós vamos aprofundar em 33 áreas do conhecimento gnóstico da sabedoria oculta, tá bom? Já assinei a questão do perdão da falta dele, que se refere à cocriação, entendo seu impeditivo, lá. Boa, boa, muito bom, muito bom. Tudo bem, já assinei. Gente, a capacidade de perdoar, ela faz parte do atributo do coração, do nosso ser interno. Quanto mais nós desenvolvermos o coração, o cárdias, o chakra cardíaco, nós vamos integrando, encarnando atributos do amor, da compreensão, do perdão. Peça ao seu ser, Jacineide, que lhe ensine a perdoar. E uma das maiores chaves para aprender a perdoar é, primeiro, termos consciência de que nós não somos vítimas. Não existem vítimas. Tá? Não existem vítimas. Cada um faz o seu melhor ou o seu pior, e existe uma lei chamada ação e reação, causa e efeito. Tá bem? Nós vamos estudar aqui no tema balança da justiça. Então, deixarmos de nos vitimizar. Cada um, a pessoa que nos afligiu, ela era naquele momento a expressão de um ego, ou de múltiplos eus psicológicos. Não era a consciência dela que fez isso. E cada um vai pagar pelos seus atos. Tá? Deixemos de ser vítimas. Segundo, deixemos de ficar presos ao passado. O passado não existe. O passado é uma armadilha do ego. Tá? O passado, de onde vêm as recordações, as lembranças boas ou ruins, isso tudo não existe mais. É uma ilusão. O passado é uma ilusão. E o futuro é outra ilusão. Nenhuma das duas existe. Só existe um instante, o aqui, agora e o presente. Então, deixarmos de nos vitimizar, sairmos do passado, estarmos no presente, desenvolvermos o chakra cardíaco, pedirmos de joelhos, se possível, ao nosso real ser, que nos ensine a perdoar, que arranque de nosso coração esse espinho da vingança, da amargura, do remordimento, que arranque de nosso peito. Trabalhe com o elemental da rosa, use óleos essenciais de rosa. Trabalhe com o elemental, tenha roseira em casa e peça ao elemental da rosa que lhe ensine o perdão, que lhe ajude a amar aquela pessoa que lhe causou dano.
É uma ciência, perdão, mas passa por tudo isso que nós falamos agora. Tá bem? E de forma conceitual, onde se encaixa nos estudos? É a mesma pergunta, acho que é, né? Dentro dos estudos, na parte psicológica, sem dúvida alguma, na psicologia gnóstica, mas também na parte de elementoterapia, com estudos elementais. Quando nós entrarmos na parte mística, também a parte das orações, da integração com o nosso ser, com a nossa bendita mãe, tá? Mas começa pela psicologia do autoconhecimento, por deixarmos de alimentar esse eu vitimista, tá? Deixarmos de acreditar que nós merecíamos o melhor. Existe uma lei chamada reação, causa e efeito. Ou seja, lá atrás, se nós colhemos alguma coisa ruim, é porque isso foi plantado lá atrás. Tá? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tá bem? Mas sobre isso a gente vai falar melhor mais adiante. A Carla disse que ela vê o perdão como uma libertação de uma dor intensa. Aprender a perdoar foi a melhor sensação. Perfeito. Muito obrigado também, Carla. Eu que agradeço a Cindy pela pergunta. Gente, perguntas sobre o tema, sobre o curso de gnose, sobre qualquer área, qualquer assunto, fique à vontade. Aqui em Portugal são 18 minutos para as 11 da noite. 18 para as 23. Na Suíça, eu acho que é mais tarde, né, Carla? Eu acho que a Suíça é mais tarde que aqui já. No Brasil são 10, aqui são é quase 7h42. meia-noite. Aqui é quase Na meia-noite. A Suíça é 1 hora a mais. Olha, agradeço, Carla, pelo interesse, pela disciplina. Obrigada, Tá bem? eu. Parabéns mesmo Muito obrigada. ao seu ser por lhe dar essa fortaleza, esse impulso, esse ânimo, porque não é fácil estarmos a quase meia-noite estudando algo que a única coisa que vai nos trazer são benefícios para a consciência. Eu Além de agradeço. todo, isso, no Ceará, para quem está no horário Brasília, 19h42. Alice, nós te agradecemos, Alice, muito obrigado. Está chovendo em Valongo, Alice? Aqui parou um pouquinho. Soninho, Maria, é verdade. Vamos já descansar. Antes de descansarmos, vamos fazer a vocalização dos mantras via o AMS para termos sonhos lúcidos, para termos experiências maravilhosas no mundo astral, para que sejamos levados a templos, a lugares belíssimos do mundo astral. Essa vocalização vai ajudar muitíssimo nisso. Tá bem? Alice, até amanhã, né? No presencial aqui em Gaia, se Deus quiser. Muito obrigado. Alguma pergunta por aí? Faraó é igual? O mantra Faraó é feito da seguinte maneira. Olha o F, hein? Olha a atenção no F. Daniel, olha a diferença do N para o N, tá? O N de Maria é com a boca fechada, olha. O N de navio, ele é nasal. Então, olha. A língua no céu da boca, tá bom? Daniela, nos vemos amanhã, né? Sentindo sua falta. Amanhã eu vou. Amanhã, sem falta, estarei lá. Então, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Chova ou faça sol. Vou sim. Obrigado pela aula, agradecemos, serve igual, pode fazer todos. O mantra dos chakras ele tem uma finalidade específica, elevar a vibração e a nossa frequência energética. E o faraó é para sair em astral, para desdobrar-nos em astral antes de dormir. É feito antes de dormir para desdobrar em astral. Tá bem? Boa noite, obrigado a todos, boa semana. Quem tiver pergunta, fique à vontade, que eu estou sem sono ainda. E a minha esposa digníssima já foi descansar, já foi dormir. Né? Então, pode uma pergunta. O faraó, quantas vezes se deve fazer? É um mantra? Quantas vezes é que faz, o Alexandre? Boa pergunta. Marta, muito obrigado, Ulisses. Deus abençoe a todos. Marta, o faraó, o objetivo dele é nós nos astralizarmos.
Ou seja, nós já entramos na frequência do mundo astral. Então você começa, imagina, Marta, se você puder realizar verbalmente, Daniele, que perguntou também, se você puder fazer aí umas, sei lá, 10, 20, 30 vezes verbalmente, e aí você vai silenciando para que você sinta sono. E você vai vocalizando mentalmente, atento àquele momento onde você já está na transição entre a vigília e o sono. Aquele momento que você já começa a ver imagens de sonhos, ou aquele momento que você já sente o seu corpo físico inflando, aonde você sente o corpo físico já num estado de astralizado. Nesse momento você se levanta da cama, porque quando você se levantar, vai sair o corpo astral, vai se desdobrar. O seu corpo físico vai ficar deitado e você vai levantar com o corpo astral. Então, quantas vezes, na verdade, o faraó ele é para nos trazer uma frequência com o mundo astral, com o plano astral. Então, não tem uma quantidade de vezes. Você tem que ter sono, primeiro tem que produzir sono. Né? Pra gente... Esse dia alguém falou assim, eu perguntei, e aí, tá fazendo as práticas de série astral? Aí a pessoa disse assim, não, eu tenho chegado em casa muito cansado, eu só quero dormir. Eu fiquei assim, como assim? Para sair em astral tem que dormir. Ninguém sai astral acordado. Então não tem nada a ver. Você chega em casa com sono, faz a prática do faraó, rapidamente você já vai estar no estado de vigília e sono e sai astral. Não tem uma correlação negativa nisso. Oi, meu amorzinho. Já estou finalizando já. Agora vai ter que finalizar. Eu falei para vocês que ela estava dormindo, não dormindo, está me esperando. Já veio me sinalizar que eu estou dando uma canseira aqui em vocês. Então, gente, mais uma pergunta sobre o tema de hoje, fica à vontade. Podem fazer perguntas. Carmo perguntou, quando vem a Lisboa? Nós já temos um núcleo de estudos em Lisboa, um grupo de pessoas em segunda Câmara, e vamos trabalhar arduamente para que no primeiro semestre de 2026 nós inauguremos o nosso Centro de Estudos Gnósticos em Lisboa, que nós já tivemos sede em Lisboa já, mas por motivo de força maior, a sede foi adormecida, foi desativada, porque tinham 2 casais de instrutores e os 2 casais tiveram que voltar para o Brasil por questões de documentos e não tinha quem tocasse o grupo. Tá? Mas nós já temos um casal muito bom de instrutores gnósticos, já estão em Lisboa, inclusive, e a partir de fevereiro vamos começar os cursos presenciais e retomar a abertura da nossa sede. Tá bem, Carmo? Peço que você esteja atenta no Estoril Cascais. Muito possivelmente nós temos um estudante gnóstico de segunda Câmara que nos cedeu um espaço em Estoril. Eu devo estar com ele agora no dia 30 desse mês, inclusive, e vou alinhar direitinho para que a gente possa, um dos espaços ser em Estoril, tá? O outro vai ser mais centralizado em Lisboa mesmo, tá? Meu irmão, Santilano, um grande abraço, meu irmão, muito obrigado, tá? Grande abraço a todos aí, transmita aos meus irmãos do Grande Oriente do Brasil, Amazonas, um tríplice fraternal abraço a você em especial, tá, meu irmão? Perguntas? Só mais uma pergunta, eu sei que tenho que ir, mas só mais uma coisa. Dicas para nos dar para o nosso autoconhecimento, para nos conhecermos melhor, além do som, calor e luz, de estarmos no aqui e no agora, do autoestudo, da autoinvestigação, dicas para para nos conhecermos a nós melhor. Tá, eu vou dar 2 dicas. Uma dica diária, da hora que nós acordamos, a hora que nós vamos deitar, e, sem dúvida, é a principal prática gnóstica para o autoconhecimento, é o exercício conhecido como autoobservação. Isso que entregaram para vocês no tema Despertar a Consciência, onde a gente ensinou a autoobservação, a chave sol, sujeito, objeto, lugar. A prática da autoobservação é, sem dúvida alguma, a maior fonte de autoconhecimento durante o estado de vigília, durante o dia, e à noite a meditação. A meditação ela é
indispensável, imprescindível do processo de autoconhecimento. Por isso que nós vamos ter um workshop de meditação online e também presencial. Deve ser umas 3 aulas, pelo menos, para a gente adentrarmos na ciência da meditação. Então, eu deixo aqui, revise o tema da autoobservação, que nós vamos voltar a falar em outros momentos, aprofundar. A prática da autoobservação é fundamental, diária, e a prática da meditação. Alguém fez uma pergunta aqui. Gratidão e boa noite. Nós te agradecemos, Marta. Suzana, isso, vamos retomar em Lisboa. Já estamos por aí. Adriana pergunta, terá aula presencial em Fortaleza? Com certeza. O pessoal de Fortaleza tem se reunido na Biblioteca Pública de Fortaleza para fazer estudos e práticas, e eu tenho certeza que esse ano vai ter a nossa sede da Gnose, o Centro de Estudo Gnóstico em Fortaleza, tenho certeza absoluta disso. Tá bem? Gente, mais alguma pergunta? Tenham todos uma feliz semana, Deus abençoe a todos, grande abraço, Sorocaba, Brasil, Ceará, Eirunepé, Amazonas, Portugal, Suíça, e de onde quer que se encontre nessa orbe terrestre. Fiquem com Deus. Grande abraço. Muito obrigado. Boa noite a todos.